né? Sepultura, por todas as dificuldades, aprendeu a criar um próprio estilo e absorver também essa coisa da música brasileira, dos ritmos. Aos poucos a gente foi absorvendo isso, né? Assim, a música brasileira faz parte... A influência da música brasileira faz parte da Sepultura desde o começo. Cara, sim, não tão explícita assim, porque eu cresci ouvindo música brasileira, Max e Igor também, essas porra? assim, né, aprendendo a tocar esses negócios e tudo, mas, pô, a gente queria fazer uma coisa completamente oposta, a gente era mais radical, falou, tudo que vem de fora é bom, tudo que é do Brasil é um lixo, era bem isso, entendeu? Apesar de, pô, ouvir, de saber desse tipo de coisa e gostar, era aquela coisa, você tá fazendo parte do grupo radical, Maiden, Black Sabbath, e, sacou? E Venom, Metallica, essas coisas novas que estavam aparecendo, né? Que estavam levando para pra coisa mais pesada, mais agressiva. O thrash metal alemão, né? O Creator, Destruction, Sodom, né? Todas essas bandas assim. Nossa, minha mãe não deixava eu ouvir Creator. Putz. Too Evil. Porra, na capa tinha... Pô, Slayer também não podia. Era bem explícito, né? A capa do... Eu lembro de ver uma parte... as costas de um CD do Creator. Meu irmão, eu tenho um irmão mais velho. Sim. Que ele não é filho da minha mãe, ele é filho só do meu pai. Ele é 7 anos mais velho. Foi por ele que eu me aprofundei no mundo do metal. Porque a primeira coisa... Pelo menos os caras da minha idade, em geral... Quase todos que eu conheço, os metaleiros, o primeiro contato que eles tiveram com metal foi um Iron Maiden. Entendeu? Cara, assim, eu falei de Kiss e Queen, né? Mas eu acho que o Iron Maiden foi a banda de metal mesmo. Assim, o Judas e o Iron Maiden, eu posso dizer, sabe? Que chegaram meio... Porque em 79, 80, tinha saído Unleashing the East, que é um disco ao vivo do Judas que eu ouvi muito. Tanto é que no meu primeiro show que eu falei que eu toquei lá com a banda no colégio, eu toquei Diamonds and Rust, que é uma música do Judas Priest ao vivo e etc. Então, Judas e Maiden acho que é a porta realmente do metal. E aí, esse meu irmão, eu comecei a ouvir, eu sabia que ele ouvia e eu achava muita barulheira. O que eu tava ouvindo? Eu tava ouvindo Dance antes disso. Meu Deus, cara. Moleque, tava ouvindo Dance. Você foi salvo. Tava ouvindo Dance, cara, umas fita cassete. Mano, eu passei pela época da disco, né? De 78, 77, 79. Cara, foi terrível, porque você via o Kiss fazendo música disco, né? I Was Made for Loving You é uma música disco, né? É um hit do Kiss, mas é pure disco. Você vê os Stones, né? Tattoo You, tem muita coisa disco ali. Mas enfim... Mudou completamente. Assim, eu acabei mudando da água pro vinho, porque um vizinho meu tinha o Brave New World, então isso foi em 2000, 2001, alguma coisa assim. E acho que foi 2000. Não, foi 2001, eu lembro exatamente que eu estava no primeiro ano do ensino médio no Cefet. E aí eu ouvi aquele disco ali e ele era mais palatável, sabe? Sim. Dava pra segurar a onda. E, pô, tá, eu sou do dance, mas eu tô curtindo isso aqui. E, pô, legal, devagarzinho, não sei o que. Aí meu irmão, eu falei pra ele, pô, aí, eu tô ouvindo aqui um disco do Iron Maiden, cara, um CD do Iron Maiden, maneiro. Meu irmão tinha caixas e caixas de CD. Eu gostava muito. Ele era o cara que ia toda semana na loja de CD, ou coisa assim, e o que tem de novo? E aí os caras tocavam as paradas e ele ia pegando, então ele descobria e conhecia muita coisa. Você gostava também de Rush? Cara, então, Yes, Pink Floyd... Menos porque eu fui mais no que ele me apresentou. Sim, sim. Então eu saí do Dance pro Iron Maiden e aí o meu irmão... E aí os 4 primeiros discos que meu irmão me emprestou foi Angels Cry, do Angra, foi Somewhere Far Beyond, do Blind Guardian, foi Euthanasia, do Megadeth. E o outro eu não lembro. Ele não me marcou muito. Mas esses aqui meio que desenharam o meu gosto daqui pra frente. Sim. Um tanto. Eu gosto mais de Megadeth do que de Metallica, por exemplo. Então, inclusive, quando eu vejo um cara que assim, eu tenho uns quebra-gelo, né? Então, se o cara tá falando comigo e o cara é carioca, eu já, como 90% dos carioca é Flamengo, eu já chego e faço uma piada de Flamengo, não sei o quê. Se o cara tem um cabelão, eu já falo, aí, mano, tu gosta de... O que tu prefere, Megadeth ou Metallica? Aí, porra, aí já tem ali um papo pra gente trocar, entendeu? Uma vez eu meti umas pra um cara e o cara falou, não, mano, eu gosto de Ana Castela. Sensacional. Mas essa coisa de preferir um ou outro é muito tradicional, cara. Eu lembro com os meus amigos falando de AC/DC, por exemplo, Bon Scott, o Brian Johnson. Eu manjo Rush, né? Mas não é... Tipo, eu manjo... Eu vi vídeos do baterista do Rush rodando e o caralho, entendeu? Mas eu sempre preferi
um Blind Guardian. Sim, entendeu? sim. Não, assim, são coisas da geração de cada um, né? Eu acho que o heavy metal, ele é o estilo mais popular do mundo. O Sepultura já foi para mais de 80 países, mano. Inclusive países com religião e política de formas diferentes, umas mais radicais, outras não, mas que a música e o heavy metal chegam. Inclusive tem banda no Irã de heavy metal. Nós já tocamos com banda iraniana na Armênia. Caralho. Olha a mistura, né? Aonde o heavy metal leva a gente, né? Geórgia, Armênia. Sim. Né? Porque não precisa, dá pra tu gostar dos dois. Pô. Mas eu uso os caras porque pra mim é sempre um jeito de abrir um papo ali. E tu mencionou um troço, cara, que é sobre música do Brasil. Música vindo do Brasil, metal vindo do Brasil, Sepultura. Como é que isso foi recebido ao longo do tempo nos lugares e inclusive pelos outros artistas? Vocês não é comum, né? Não tem outras bandas do tamanho do Sepultura brasileiras, né? Na época, obviamente, não tinha nenhuma banda, né? Exato. Então foi sempre muito exótico, né? Porque assim, não tinha internet, não tinha essa coisa de TikTok ou Instagram que você fica mostrando o que você come no café da manhã ou o que você usa pra dormir e o cacete A4, sabe? Você tinha uma coisa muito mais fechada. Você via o disco e a foto que tava no disco. E depois tu ia lá e comprava uma revista pra ler uma entrevista. Exato. Né? E as revistas eram muito burocráticas no sentido de mostrar a imagem oficial da banda, e etc. Não tinha uma coisa de backstage, essas coisas que o cara tá fazendo em casa, né? Então. Mas isso era vocês que impunham esse limite? Não, era da Era época. assim. Era da época. Tá. Não tinha essa comunicação. Então, quando saía um Sepultura lá, ouvia o que estava sendo feito no Brasil por esses moleque, né? A gente criou uma, assim, cara, a gente precisa conhecer esses caras. Quem que são esses caras, mano? Como é que eles são? Eles, né? É alto, é preto, é branco, enfim. Fica uma coisa assim, né? Uma aura de mistério, né? De misticismo. Sepultura é fácil pros caras falar também, Exato, tem essa, Sepultura. Né? Nos Estados Unidos a gente chegou lá, Sepultura. O quê? Sepultura, né? Sepultura. Então vai por aí, né? E, cara, e a gente foi aprendendo a lidar com essa surpresa de cada um, né? Dessa coisa de chegar na Europa e ter lá 2 fãs da Alemanha com a bandeira do Brasil e os caras ouvindo o hino nacional brasileiro no toco no carro. Pra agradar a gente, cara, sabe? Umas coisas assim isso em 89, né? E os caras seguiam o ônibus, né? Iam em todos os shows ali na região e tudo. Era tipo quase um Grateful Dead, né? Tu tinha 20 e poucos anos. Isso foi em 90. O que eu tô tentando entender aqui, 21, Andrés, como é que isso mexeu com a tua cabeça? Porque é de fato exótico, incomum, fora da curva, e chegar na Alemanha, que é da onde tá. Chegar num lugar que é de onde vinha música que irradiava a música, porque os Espadinha, nessa época aí, tava saindo dali também, né? Da Alemanha, tinha uma porrada de Espadinha alemão, né? É que veio um pouco depois, na verdade, né? Tá bom, mas o meu ponto é, tu, novão, numa situação incomum, atípica e vivendo e sendo rockstar, porra. Como é que isso mexeu contigo, cara? Mano, assim, eu tenho sorte ou o privilégio, né, de ter família, né, que assim a família ajudou muito a trazer de volta, principalmente a Patrícia, né, quando eu já namorava com ela em 1990. Trazer de volta, mas trouxe de volta porque tu foi, né? Não, assim, porque você realmente começa a ter sucesso, as portas começam a se abrir, você começa a fazer uma grana. Aonde você vai, as pessoas querem pagar goró, querem te dar coisa, querem te, né, fazer tudo. Então você começa a acreditar nisso, né? Você começa a ter uma expectativa desse tipo de coisa. E quando você volta para casa, você não tá no seu backstage esperando a sua toalha ou esperando que hora que vai sair a comida para entrar no palco, tá ligado? Então é um outro ritmo, né? Então, pô, em casa eu tô lá... vai fazer teu prato. Eu tô trocando a fralda do filho, eu vou comprar pão na padaria, vou pegar metrô para não sei aonde, volta pra essa coisa real. Porque realmente, é igual o Pelé falava dele, né? Do Edson e do Pelé. Falou, pô, o Edson vai morrer um dia, o Pelé vai ser eterno. Porque são duas coisas diferentes. Quando ele tá né? O Pelé é uma outra coisa, é um cara dentro do campo, né? Todo artista dentro do palco e fora dele, ele é muito diferente. Né? Então são duas coisas realmente, são dois ambientes, né? Onde a gente entra numa outra realidade, assim, né? Então, se você começa a acreditar muito naquilo e trazer isso para esse mundo real, vamos dizer assim,
você começa a perder contato com a cena na rua. Construção do vizinho, enchendo o saco. Tu curte se escutar? Cara, assim, a gente acabou de lançar, né, um single novo de um EP que vai sair agora em abril. São 4 músicas inéditas com um baterista novo, Grayson Recruitman. E eu tô ouvindo essa música todo dia, cara, porque acabou de sair também, né, uma coisa de uma referência nova e tudo. Mas eu gosto de me ouvir, sim. Eu gosto de ouvir as coisas antigas e algumas coisas que poderiam ter sido diferentes, mas que são dessa forma e é o que trouxe a gente aqui, né? Musicalmente falando? É música de qualidade, enfim, um monte Entendi. de coisa. Mas eu nunca tive essa coisa de querer mudar, sabe? O que a gente achava que não deu certo, a gente melhora pro próximo, né? Tá sempre nessa... Porque lançar um disco, fazer uma turnê... E, cara, a turnê é um processo, mano, que você volta a outro sempre. É? Você vai pra um Quantos portal... turnês tu já fez, André? Porra. Aí é pergunta difícil, mano. Desde 89, Não, então caralho. foda-se. É só muitas vezes, né? Muitas vezes, Pois é. pô. A primeira E, turnê que a gente... tu ainda volta diferente? Porra, com certeza. Você tá sempre tendo uma experiência nova, um contato ou cultural ou de backstage com um artista, sabe? Uma coisa inesperada que aconteça e tudo. Eu acho que é sempre dar espaço e abrir essas possibilidades. O Sepultura é isso, mano. É viver o presente, né? Viver esse momento de privilégio de você ter como mexer e moldar as coisas, né? E é isso, cara. Essa coisa de você ser um pouco destemido, né? O Sepultura arriscar. A arte, pra mim, é risco. Se você não faz nada que tá meio inseguro, assim, você não vai conseguir mudar nada. Né? Você só vai repetir ou o que você já fez ou repetir algo que outra pessoa fez. Né? Verdade. Nesse sentido, experimentar é sempre de fato um risco. Pode vir uns troços foda e pode vir uns troços meio bife de fígado, que tem gente que ama e tem gente que odeia. Exato. Ou ama ou odeia, na real. Exato, né? exato. E aí, tu que é fã, porra, cara, não é uma berlinda, tá bom? Mas o que tu achou do disco Saint Anger, do Metallica? Eu não gosto, mano. Eu acho muito... Aquela bateria dele que tem nesse É uma álbum. coisa meio forçada, mas eu acho que artisticamente ele é Por exemplo, tem 2 discos do Metallica que eu acho que são tipo uma atitude meio Picasso, meio Andy Warhol. Tá bom, tá. Sabe, Rothko, né? Mike Rothko, uma coisa de frequência, de uma coisa artística sem querer explicar nada. Que o Saint Anger é um desse, porque eles estavam passando um processo psicológico juntos, como banda, né? O Hetfield, o Some Kind of Monster fala muito bem essa história do Saint Anger, né? E eu acho que o Metallica é isso, eles são destemidos, eles sempre estão prontos ao risco e não tem medo de se expor, né? Você mostrar um processo daquele, de o Hetfield ter um psicólogo junto com a banda e tudo, e os caras gritando na cara um do outro, aí o Hetfield some um ano, vai pro rehab, não sei o quê. Cara, é um processo muito intenso, muito difícil. Ter banda e viver desse jeito é muito, né? Você tem que realmente amar o que você faz, né? E o Metallica mostra isso, não tem medo de esconder esse tipo de coisa por um processo meio de marketing ou de outro. Eles são aquilo, né? E é muito legal ver como eles exploram isso, né, entre aspas, pro próprio benefício psicológico deles, né? De passar por esse processo. E o outro disco é o Lulu, que eles fizeram com o Lou Reed, né? Que aquilo ali, cara, eu consegui ouvir aquele disco uma vez, ela tá lá implícita, tá lá dentro, né? Então, mais do que você ter uma mensagem, acho que também é ouvir o instrumento, mano. Porque, cara, por que a gente muda de afinação? Porque a resposta é diferente. Você pode estar fazendo o mesmo acorde, a mesma coisa, mas a afinação vai dar outra frequência. A Roots, de novo, foi a primeira vez que a gente abaixou a afinação, foi lá para baixo. Cara, a gente nunca ia escrever uma Roots se tivesse na afinação normal. Porque ali é bom, é 2 notas, né? A coisa mais simples do mundo, mas tem ritmo e tem intenção. A gente queria ser aquela coisa mântrica, né? De mantra. Sabe? Aquela coisa de já pega no começo, assim, né? Então tudo tem uma intenção.
né? A gente não tá fazendo nada aleatoriamente, né? E isso gruda as coisas. Por que que uma música vem antes da outra, né? Tudo tem um sentido mais amplo, né? De organização, assim. Então, saber ouvir o instrumento também, pô, você toca um negócio aqui, caralho, esse riff é do caralho. Tava querendo fazer outra coisa, aí você vai. E vai por outro caminho, entendeu? E aí, mais uma vez, essa música nova, a The Place, que acabou de sair, esse é um riff que tem 4 anos. Fiz ele 4 anos atrás, sei lá, durante a pandemia, lá, não sei o quê. E escrevi ele assim, porque eu tava com vontade, tava lá com a guitarra brincando. Eu falei, porra, olha que legal essa sequência, não sei o quê, tá lá, guardado. Aí quando a gente resolveu fazer esse disco e tudo, fui lá, pô, esse riff de repente funciona. Aí pegando e virou a música, né? Então, não necessariamente você precisa escrever uma coisa com uma intenção de estar em algum lugar. É só uma expressão pura, de ter que sair, né? De você ter que colocar pra fora. Por que você faz terapia? Pra colocar as coisas pra fora, pra falar com você mesmo, né? Para você lidar com isso, pra você verbalizar, pra você tirar nó, pra você ouvir coisas que só vai ouvir através de um profissional, né? Nenhum amigo, nenhuma família vai falar tipo de coisa, ou você vai se sentir à vontade pra falar, né? Então a música é meio isso, é uma comunicação, né? Com o instrumento, com os limites do instrumento. O Jimi Hendrix falou que imaginava de fazer coisas na guitarra que ele não conseguia. Imagina, né? E olha o que ele fez, né? Pois é, né? Caralho. É espetacular. Caralho. E quando a gente vai para um campo de novas tecnologias, Andreas? Por exemplo, a gente viu o surgimento da música eletrônica, né? Que ali, aí, tô falando de um tempo atrás, então, Sim. bateria eletrônica, não sei o quê. E hoje é perfeitamente possível chegar um cara aqui, senta ali, ele faz uma música inteirinha no computador, ele não toca uma corda. Sim. Não bate um nada e tem uma música inteirinha. Não necessariamente essa música, ela tem menos alma que uma música feita pelo Sepultura, concorda? Assim, eu acho que tem menos alma no sentido de você colocar tudo num quadrante. De você não ter a imperfeição do ser humano. Tá. O caráter e a característica de cada um tá na imperfeição de cada um. Aí que a gente se encaixa. O quebra-cabeça se encaixa onde? Nas imperfeições, mano. Né? É ali que a gente se encaixa. Por isso que a gente tem que respeitar as diferenças. São nas diferenças que a gente se une. Né? Não é nesse conceito de raça ou de nação ou de fronteira que a gente vai se isolar e vai ter uma ideia purista de uma nação, enfim, dessa palhaçada que a gente tá vendo aí hoje de imigração e tudo mais, né? Então, pô, as imperfeições é que elas são... Cara, eu ouço um disco do Black Sabbath com todas aquelas coisas meio fora do tempo e você vê um barulho aqui, não sei o quê. Você pega a bateria do Bonham, do Led Zeppelin, né? Só a bateria. Você ouve a respiração do cara junto, coisa que você não... Né? Mas tá lá, cara. Hoje todo mundo quer fazer tudo limpinho, ai, só o som, não sei o que, tudo... Cara, em meia hora você não aguenta mais ouvir aquilo. Então não tem alma. A alma tá na imperfeição, não tá na perfeição, né? Então você tem que ter essa relação meio de insegurança. Não tem uma coisa... A gente tem que respeitar isso, porque estão falando tudo a mesma coisa. Estão todos falando a mesma coisa, né? Então por que não, né, ter essa... Então a quadra fala muito disso. De respeitar as diferenças. Coisa que a gente falou agora, das imperfeições. Respeitar as diferenças. Porque, cara, olha o que é o Brasil. A culinária, a gastronomia brasileira. Se a gente não tivesse aprendido nada com os italianos... ou com os africanos que vieram escravizados para cá, os alemães, poloneses. Olha a culinária que a gente tem. A gente aprende um do outro. O que a gente ensinou para o mundo, o açaí, a caipirinha, entre outras coisas, entendeu? Vai misturando, porque a gente vai se conhecendo. E vê que a fronteira é uma coisa ilusória, né, de visões. A gente tem muito mais a aprender com as tribos, por exemplo. De ver a natureza, de lidar com caça, como... Cara, para mim... Isso aqui é um absurdo, mano. Com todo respeito ao patrocinador aqui. De comprar água, velho. Como assim comprar água? O ser humano comprar água. Esse aqui é o planeta do ser humano. Água é fundamental para a vida de qualquer ser vivo. Não é só do ser humano. É de planta, é de animais. E o que faz o ser humano? Polui a água para privatizar uma parte para poder vender de volta pra gente.
Assim, não muito tempo atrás, cara, no Rude Ramos, eu ia lá na bica pegar água na fábrica, lá tinha água de graça e livre. Não muito tempo atrás, década de 70 isso, cara. E olha, hoje em dia a gente não vê água potável em lugar nenhum por uma coisa fundamental do ser humano. Pra mim é um absurdo pagar por água. Cara, quanto é? 80%, 90% a gente é água? É verdade. A lua muda o nosso humor, as marés e tudo. Como que a gente tem que pagar para beber água, cara? Isso não tem sentido nenhum, né? Então a gente perde contato com a natureza. O The Cloud of Unknowing, que é o novo EP, fala disso, mano. De a gente ficar com várias... sabe, tipo véu que vai colocando na frente de desvio, de foco, né? De você não ter contato direto com a coisa espiritual, por exemplo. Não precisa de um livro, não precisa de uma parafernália em ouro e prata ou esculturas, né, que representam imagens e etc. Para você ter um contato espiritual. Você tem capacidade direta disso, de você ter a sua própria experiência espiritual sem passar por essa estrutura política que é a religião, né, que divide mais do que une. Então, assim, a gente tenta colocar isso na nossa música, porque a gente vê que a gente tem muito mais em comum do que parece. O que mostra nessa mídia em geral é que a gente tá sempre se odiando, um tá batendo no outro, mas não é assim, mano. Não é só assim. Tem notícia boa acontecendo todos os dias, mano. Basta ter foco. É igual a física quântica. Tudo é possível, basta você ter foco. Né? Você cria as coisas. Você tem o poder de criar a sua própria história, né? Eu tô convencido. Vamos gravar o quadro. Beleza. Então esses são os meus argumentos. Viajei pra caralho agora. Então, assim, quando tem alguma coisa, porra, eu gosto de falar sobre isso, de filosofar, sabe? De botar na mesa, de ouvir, e aí inspirar. O Derek vem com ideias, vem com um livro. Deve ser constrangedor. Mas, pô, é show pra todo lado, né? São vários palcos e, porra, aquela barulha, você vê lá, você tá em Bahamas, Nassau, e o bicho pegando no navio. É do caralho. É sensacional. Esse tempo todo de carreira, cara, fazendo o que tu ama, falta tu realizar alguma coisa? Que nem tu falou, pô, tu é amigo dos caras que tu é fã, né? Pode não ser amigo próximo, mas tu tá ali. Ou em algum momento teve mais próximo, caralho. Sim. O que falta? Ué, não sei. Tá em paz? Eu A acho fome que... do jovem tá saciada? Não, acho que eu não vejo por esse lado, cara. Eu não vejo como uma fome ou como uma ansiedade de matar uma situação, sabe? Como matar a fome, por exemplo, tem que comer. Eu não vejo por esse processo de espaço-tempo, assim. Eu vejo por um processo diferente, de viver o dia, mano. Sabe? De viver o momento, assim. Eu não tenho motivo nenhum de criar muita expectativa, porque isso cria uma ansiedade desnecessária, que eu acho que é o grande mal da nossa época, né? Essa ansiedade, crise de pânico e ter que lidar com respostas imediatas, WhatsApp, você fala com 380 pessoas todo dia e tem que responder todo mundo, não sei o quê. Cara, isso não existia antes, mano. Cara, eu lembro de ter amigo na escola, ter minha família e, cara, primeira turnê do Sepultura eu ligava pra minha mãe a cada 15 dias no telefone a cobrar num orelhão qualquer. Orelhão qualquer, não tinha nem celular. Mãe, tô bem. Fizemos um puta show ontem em Londres e tô comendo, tô dormindo. Te amo. Ok, mano. Ficava, você chegou, você tá não sei o quê. Cara, isso é uma loucura. E as pessoas não percebem isso. Não percebem que estão numa... Não, sabe, a gente acha que melhorou. Num ritmo, assim, que tem que saber tudo toda hora. E é por isso que você vai no YouTube e todo mundo sabe de tudo. Sabe da política internacional, sabe da medicina, sabe de ciência, sabe do cosmos, sabe do corpo humano, sabe do fundo do mar, sabe de tudo, né? Porque absorve tudo e quer já falar de uma vez, né? Não tem tempo de digerir as coisas. Eu acho que essa coisa de fazer meditação, de você parar um pouco, fazer yoga, fazer terapia, dá um tempo, mano, dá uma respirada, sabe? Perceber o corpo, você se ouvir um pouco. Isso é muito saudável, porque te dá um pouco de espaço, de decisão, de você curtir o momento. Porque não tem motivo de correr, cara. A gente não tá correndo pra lugar nenhum. Não tem... Pra que correr? Né? Assim... São 4 programas que você faz na semana. Por que você quer fazer 15, por exemplo? Ah, sim. Eu, no meu caso, eu quero... Assim, até você me perguntou antes de a gente começar quanto que eu faço por semana. Eu até tô fazendo 15, mas porque eu preciso dar uma gordura pra poder ficar doente. Né? Porque se eu ficar doente, para. Então, não queremos isso. Então, e como eu nunca tive umas gavetinhas,
Daí eu vim fazendo. Não, umas entendo. gavetinhas. Isso foi uma analogia assim de você. Mas eu entendo você e eu concordo. Eu tenho amigos que, na minha opinião, se passam mesmo, entendeu? Eu fico assim, meu irmão, tu já tem tudo. Tu já tem um carro foda aí na garagem, tu já tem uma casa que tem uma academia dentro. Cara, eu perdi 2 amigos muito próximos que o coração parou. Mesma idade que eu. Amigo que cresceu comigo. Não sei o quê, mas história de vida, estresse, família, e não sei o quê, álcool and drugs, e tudo, numa hora chega assim e desligou, velho. Sabe, assim... Por quê? Porque, assim, se mata pelo trabalho, se mata por isso, se mata pra manter aparência, se mata pra ter uma resposta pro outro, né? Assim, cara, a conversa é com você, com mais ninguém. Yeah. Você estando equilibrado, o resto, as frequências, elas se equilibram. Tu cuida disso? Ou para Muito. você o cuidar disso é viver sendo honesto? Porque assim, ou tem uma atenção especial, eu vou lá fazer uma terapia, ou todo dia de manhã eu falo com Deus, sei lá. Não, eu tenho o meu processo, eu só não... O que me mata é rotina. É. Mesmo se ela for saudável. Então eu deixo as coisas, o tempo fala comigo. Então tu nem ficou puto quando eu cheguei atrasado aqui, né? Oficialmente não. Não. Mas assim, é tipo realmente ter um respeito a si próprio, de fazer exercício. Essa coisa da meditação é importante. Assim... Eu não sei o que é demorar. Eu participei de todo o processo. Em 2022 eu tive que voltar à turnê, né? As coisas começaram a acontecer, a turnê voltou e etc. Mas eu tive que abandonar a turnê do Sepultura para voltar, porque realmente estava muito sério. E mesmo assim eu acreditava, mano. Eu tinha certeza que ela ia sair dessa. Eu acreditava até o último momento. É muito doido isso, cara, sabe? Essa coisa da racionalidade, você sabe que não tem jeito, mas você... Qualquer coisinha, qualquer resposta, sabe? É uma esperança, assim, né? Mas, cara, o que me deixou muito frustrado nesse processo todo de você ver a pessoa que você mais ama naquela situação foi como cidadão brasileiro, cara. De não saber das coisas. Assim, por que a eutanásia não é possível nessa porra desse país, mano? Quem que tá privando isso de mim, da minha família, do meu direito? A Patrícia estava num caso clássico de eutanásia. Consciente, nada mais funcionava, só apertando morfina, dor e não sei o quê. Caralho, velho. Assim, por que não se fala de eutanásia? Por que não se fala de morte nesse país? Por que eu não tenho esse direito? Eu não sabia que podia levar a Patrícia para a Suíça, por exemplo, para fazer isso. Né? Não sabia que tinha o hospice, que é um hospital específico de cuidado paliativo para final de vida, né? E não sabia da possibilidade do cuidado paliativo. Tinha uma ideia muito limitada do que era o cuidado paliativo, né? Que era a ideia que eu tinha era que só morreu, é só jogar ali morfina e só para isso. Não, o cuidado paliativo é muito mais amplo. O cuidado paliativo já deveria ter entrado no diagnóstico, né? E não só para o paciente em si, mas para as pessoas ao lado, psicólogos. Entre todos os aspectos, né? E eu fui aprendendo isso através da experiência que eu tive, aí a minha família teve com a Patrícia, e o jeito que a Patrícia era. A Patrícia era uma pessoa espetacular, cheia de vida, ela não tinha filtro, ela falava, né? Então ela sempre brincou, desde que eu conheci ela, né? Nós ficamos juntos 32 anos, né? Desde que eu conheci ela, namorando e tudo, ela sempre falava, a hora que eu morrer, não vai esquecer de botar o travesseiro no meu caixão, bota o meu pijama e a meia no pé, que eu não quero passar frio, hein? Eu quero ficar confortável, bota meu cobertor e tudo. E todo mundo dava risada. E, cara, não era só pra gente íntima da família, não. Se ela tivesse aqui, ela ia falar isso pra você também, né? Não, quando eu morrer, eu quero, sabe, esse tipo de coisa, quero ficar confortável e tudo. Cara, quando ela morreu, velho, todo mundo sabia o que ela queria. Eu percebi que a gente precisa falar de morte. A gente precisa falar esse tipo de coisa com a família, com o amigo, com o avô, com o pai, com o filho. Fala, mano, o que você quer que isso acontecer? Eu quero usar a camisa do São Paulo, eu quero isso, eu quero música, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado, isso aqui dá para certa pessoa. E aquele contrato lá, vamos assinar? Vamos assinar. Já faz um inventário antes das coisas acontecer. Cara, as pessoas não falam sobre isso. Não.
porque não são estimuladas a falar sobre isso. Então, passando por esse processo... A morte é um aspecto que a gente não considera a vida inteira, né? Pois é, isso até é um ele tá absurdo. do nosso lado aqui. Isso é um absurdo. Eu fui perceber isso através disso, né? Falando, a finitude, a morte tem sido a minha maior professora. A minha maior professora de ver a vida com mais intensidade, de viver o presente, de ver que o amor é possível de novo. Eu tô amando de novo, eu tô namorando, tô vendo uma outra perspectiva de vida, porque eu tinha um planejamento com a Patrícia pro resto da vida. Eu pensei que ia ficar com ela pra sempre, neto, cacete, mas, não rolou. 32 anos que eu tenho um agradecimento, assim, fantástico por tudo que a gente fez e construiu juntos, 3 filhos maravilhosos e tudo aquilo que ela ainda faz parte da minha vida e vai fazer pro resto da vida, né? Porque ela tá muito presente em vários momentos e etc, né? Mas, cara, eu tô aprendendo um outro mundo, como eu disse, amar de novo, ver uma outra perspectiva, um outro futuro, outras possibilidades, né? Mesma coisa com Sepultura, isso me influenciou muito também para ter essa decisão de dar um basta, parar um pouco, sabe? Fechar um ciclo, sair um pouco da ilha Sepultura e ver as coisas de longe, né? De uma outra perspectiva e tudo. Então eu criei o movimento Mãe Trícia para se falar de morte. É uma página no Instagram, na verdade, que, lá eu conheci